Fala, torcedor tricolor! E aí, como é que vocês estão? Saudades do tricolor? Daqui a 2 semanas tá de volta, hein? Daqui 2 semaninhas temos um tricolor de volta em campo contra o Atlético Paranaense, vai jogar no interior, pelas notícias aqui. Vamos segurar na mão de Deus e vai, porque o nosso São Paulo, as notícias aqui que foram nesse período de férias aqui foi notícias complicadas, né? É presidência, Odenhares, jogador um jogador só chegando, um monte de recusa de zagueiro aí que não quis vir para São Paulo e não veio praticamente ninguém, né? Só o Vitor Sá. Então vamos ter um segundo semestre complicadíssimo. Então segura na mão de Deus e vai, torcedor. Então bora lá, vamos trazer aqui as novidades do nosso tricolor paulista. Infelizmente o nosso Brasil saiu, cara, Portugal também saiu. Vou parar de torcer para as seleções, porque eu tava torcendo pro Papai Cris aí, ver se levantava um caneco, né, para igualar o Messi. Mas, cara, não dá, né, o Messi pra mim, futebolisticamente, é bem superior ao Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pra mim ali, eu acho que tá no top 5 de melhores de todos os tempos. Cara, eu sou fãzaço do Cristiano, mas o Messi só mostrou mais ainda porque ele é o extra classe, sempre foi o extra classe, né? Mas eu torci muito pro Papai Cris levantar essa Copa porque ele super merecia, cara. Eu acho que todos os jogadores que alcançou o auge que o próprio Cristiano alcançou, putz, merece todo louvor, sabe? Merece levar uma Copa do Mundo, porque, cara, eu acho que o grande momento do jogador é a Copa do Mundo, né? Então isso, você pode ver o Ronaldo fenômeno, né? Não teve tanto, assim, clube, né? Títulos em clube, mas o cara destruiu em 94 era reserva, né? Mas destruiu em 98, destruiu em 2002 e destruiu em 2006. Então é lembrado muito pelas Copas do Mundo o Ronaldo fenômeno, né? Além do que jogava, né? Pra mim foi um dos melhores de todos os tempos que eu vi jogando. Então, pra mim, cara, é muito chato não ver o Cristiano levantando uma Copa do Mundo. Eu vi a notícia aqui agora, né, que talvez vá trazer o Jorge Jesus, que eu acho que seria a grande solução do Portugal. Não sei até hoje como não pensar no Jorge Jesus para dirigir a seleção, porque pra mim seria o grande treinador para poder conquistar o título, né? Conquistou com o Al Nassr, né? Com esse time horrível que o Cristiano Ronaldo conquistou um título lá na Arábia, e seria talvez o cara para mudar a cara da seleção portuguesa. Eu não duvido não, viu? O Cristiano falou que se aposentou. Se o Jorge Jesus assumir, eu tenho certeza que ele vai convocar o Cristiano mesmo com 50 anos de idade para ver se ganha a Copa do Mundo. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas é uma tristeza ver ele fora da Copa do Mundo. Tô gravando aqui agora, né? E tá passando o jogo da Bélgica contra os Estados Unidos. Tô torcendo muito pra Bélgica passar o gol dos Estados Unidos depois do que fizeram com o Balogun lá, que acabou saindo, né? O efeito suspensivo dele. Então, vamos que vamos, a Copa do Mundo tá rolando ainda, tá muito bacana a Copa do Mundo. Jogaço ontem na Inglaterra com a Inglaterra com o México, né? Foi contra o México, cara, baita jogo nas teclas, foi um jogaço mesmo, superação da Inglaterra. Cara, pra mim, se a Inglaterra não vai ganhar essa Copa do Mundo, tá em boas mãos também ali, não vou reclamar não. E eu quero ver o Kane ou o Haaland, né? Pra mim, os 2 melhores centroavantes do mundo como campeão. E França, Deus do tomara que a Espanha classifique, né? Vai pegar o vencedor desse confronto agora dos Estados Unidos e Bélgica e consiga eliminar a França, né? Porque eu acho que se a França for pra final, vai ser difícil, porque a França, que time tem a França, né? Que seleção, cara. Como a organização de um time, né? De um país, desculpa, se movimentando faz muita diferença, né? Porque Marrocos, França, entre outros países, eles se organizaram para ter jogadores dessa classe, né? Então, nada mais que merecido, cara. O Brasil tá muito largado, a gente não tem mais talento, nosso talento é vendido muito cedo para a Europa, não cria identificação com a torcida, vai criar depois a identificação. Então, eu acho que a gente vive uma crise, vamos dizer assim, de jogadores. Então, complicado, cara, não só de jogadores bons, né, craques, mas eu acho que de identificação também. Então a identificação que a gente tem é o Neymar. O Neymar não vai mais para a seleção provavelmente. E acabou a identificação, cara. Que não é todo mundo que se identifica com o Vini, não é todo mundo que se identifica com o Rafinha, não é todo mundo que se identifica com o Gabriel Magalhães, não é, entendeu? Então é uma seleção muito... É uma seleção que não tem, cara, não tem aqueles jogadores que a gente fala, pô, vou parar pra assistir, não tem, cara. E hoje em dia, querendo ou não, com a competitividade que tem hoje no Brasil, a gente não consegue separar mais nada, né? Pô, o Vini Júnior é flamenguista. O cara odeia o Flamengo, então não vou torcer pro Vini Júnior. Pô, Casemiro aí em São Paulo. Cara, vou torcer pra ele dar errado, entendeu? Então, tipo assim, não tem mais essa questão de todo mundo se unir. Até porque hoje, novamente, né, os jogadores não criaram mais identificação com os clubes. E aí fica complicado, cara. Você vai começar a acompanhar o Rafinha no Barcelona.
Aí você vai acompanhar, o Gabriel Magalhães já está no ar, aí você vai acompanhar Marquinhos, saiu cedo do Corinthians, você vai acompanhar o Bruno Guimarães, tudo bem, tem um Atlético Paranaense ali e tudo mais, mas não teve tanta identificação, então é muito complicado, cara, muito complicado. Eu acredito que o futebol brasileiro vai ter que dar uma reformada geral, mas esse é assunto para outro momento. Vamos falar um pouquinho do nosso tricolor paulista, né? E vamos a notícias. Cara, eu tava vendo aqui uma notícia agora do Caleri, que ele dificilmente, possa ser que dificilmente renove com o tricolor, e seria o nosso caneludo preferido, seria uma perca gigantesca, cara, porque pelo que eu vi aqui nas notícias, até do Gabriel Sá, o Caleri, ele quer, os representantes dele, quer que ele receba o valor que estava sendo negociado, que era 1.900.000, então ele quer que receba, cara, e 1.900.000, falo pra vocês, é grana, hein, um jogador. E ainda por cima, eles querem que o Caleri receba 9 milhões em luvas. Então, torcedor, é complicado, e 9 milhões de luvas, mais 1.900.000 no Caleri é dinheiro. E o São Paulo reduziu essa proposta, que antes estava tudo certo. O São Paulo reduziu para 1.500.000 e 2 milhões de luva. Então, não sei, viu? E pelo que eu vi aqui, tem duas propostas do Orlando City e do Monterrey do México, que com certeza pagaria esses valores para ele tranquilamente. Nosso centroavante, né? Tapia, da Silva. E aí? Aí o segundo semestre, meus amigos, já vai começar um pavor gigantesco, porque se o Caleri não renovar, ele pode assinar pré-contrato com qualquer time, automaticamente, cara, o Caleri pode ser que saia agora. Então, notícia bombástica aí, pelo que eu vi aqui, tá difícil a negociação, viu? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Caleri tá vendo uma fase péssima até no São Paulo, e não acredito que o ciclo dele se encerrou. Eu acho que ele vem tendo altos e baixos no tricolor, mais baixos do que alto, eu acredito, mas ainda é uma peça fundamental, cara. Eu acho que o Caleri ali é difícil, diferente do Arboleda, né, que faz o que faz. O Caleri super respeita a camisa do tricolor, tem uma admiração por todo mundo, então é um cara que bateu de frente com a torcida organizada ali quando os caras bateram na porta. Então vamos rezar para que tenha um acordo ali, porque se o Caleri sair lascou, ele tá certo, cara. Ele tá quase encerrando a carreira, tem que receber um dinheirinho a mais ali para sustentar a família dele, né? Então, se valorizar também. Então, é isso, pessoal. Acho que dificilmente a gente acha no mercado um jogador como o Caleri, né? Então, seria uma perca gigantesca, tá? Se o Caleri sair. Vamos aguardar. E tivemos também a questão do jogo treino, que teve contra o Bragantino. São Paulo empatou em 0-0 e tivemos o retorno do nosso digníssimo Arboleda ao time, e como titular nos dois times, porque no jogo treino com o Bragantino, eles fizeram um time misto, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Até o Coronel começou no primeiro tempo, depois foi o Rafael, e foi mesclando os times. Mas o Arboleda ficou nos dois times, tá? O Arboleda ficou tanto com o zagueiro Osório quanto o zagueiro Isaac. Ele ficou com os dois meninos da base jogando junto. E o retorno do Mike também. O Mike retornou pro São Paulo, junto com o Arboleda. Pra mim, cara, é um menino de tudo, gente. O cara tem 20 anos de idade, não é um cara que vai... O complicado disso tudo é porque, tipo assim, a gente acha que o cara vai ter que ter a mentalidade ali boa já com 20 anos, sendo que talvez o clube não dá uma estrutura dessa, né? E aí tem a má influência, que é do nosso digníssimo Arboleda. O cara começou a andar muito com a Arboleda, cara, desanda. O cara curte a vida, o jeito que o cara curte a vida, é balada, rolê, é não sei o que, meter o louco aí pro Equador. É a vida dele, aí vê o menino da base, olha pra ele e fala, pô, o cara pode fazer tudo isso e tá no clube empregado ainda. Aí o menino chega atrasado, tudo mais, vai ser cobrado muito mais do que o cara que já tá mais de 10 anos no clube e desrespeitando com o Arboleda desrespeita. Então, vai fazer o quê? E o Mike é um bom jogador, cara. Eu acho que seria um ótimo reserva ali pro Lucas Ramon, junto com o Igor Felisberto. Acredito que o Igor seja melhor que o Mike, mas o Mike tá, pela idade, né, tá um pouco mais pronto do que o... Tanto é que ele vem fazendo bons jogos com o Crespo, o Mike, né? Então, vamos ver como vai ser o retorno do Mike. Cara, o Arboleda, pessoal, desculpa, não desce mais. Vai dividir a torcida muito, o Arboleda, somente quando for para campo. Vai ter os torcedores que vai vaiar, vai ter os torcedores que vai aplaudir, tá todo mundo no seu direito. Cara, eu não acho errada a visão do torcedor que fala, só tem o Arboleda na zaga. Realmente só tem ele de cara bom mesmo. O Arboleda hoje em dia é titular em muito clube do Brasil, ainda menos com 34 anos. E só que o
eu acho que para mim o maior culpado disso tudo é a diretoria de não ter conseguido contratar um cara tão bom quanto o Arboleda. Contratou o Alan Franco, para mim é um bom, mas não chega ao nível do Arboleda. Tolói, Dória, Sabino. Gente, esse pessoal não engraxa de ter do Arboleda, não engraxa. E aí o que acontece? A gente fica refém de jogador. É o que está infelizmente acontecendo com o São Paulo, é ficar refém de jogador. É o que acontece com o Luciano, é o que acontece com muitos jogadores que estão no São Paulo. Porque a gente não consegue achar um cara tão bom quanto esse cara. Acaba o quê? Ficando ali. Ficando, beleza, posso fazer o que? Lógico que, guardando ali as proporções, né? O Luciano nunca desrespeitou a camisa de São Paulo com o Arboleda. Pra mim, o Arboleda, o cara que mais pisou na camisa de São Paulo foi o Arboleda e tem o respeito de muita gente. Então, mas o restante nunca desrespeitou, nunca não sei o que. O Luciano tem aquele jeito dele, mas nunca é um cara que nunca fez nada ali, sabe? Um cara da fabrica de grupo. Então, esse é o grande problema, tá? A gente não consegue contratar jogador para criar identificação no São Paulo. E acaba acarretando em quê? Em choradeira para ficar Arboleda, gente. O que a Arboleda fez, se fosse um clube mais sério, tinha sido mandado embora. Só vai, toma, vai embora. Paga sem pagar, mas você vai embora. Fazer alguma coisa. Infelizmente não rolou, porque a gente não tem brilho, não tem diretoria e os caras não contrataram zagueiro bom. Tira o quê? Tira o espaço do Isaac, tira o espaço do Osório, que talvez poderiam ser zagueiros, podem ser zagueiros muito bons. Principalmente o Isaac, cara, aqui o Osório teve mais oportunidade, que é um pouco mais velho, mas o Isaac é muito acima da média ali, talvez ali um cara novo, é um cara que sabe fazer gol, tem bom posicionamento. Eu, cara, começando praticamente só vai ter a Sul-Americana e o brasileiro já era, eu colocaria os meninos para jogar os dois na zaga. Não tá precisando vender também? Quem sabe no final não vira uma futura lenda. Mas não vai acontecer, vai colocar de novo um cara de 34 anos, que não é exemplo para absolutamente ninguém. Infelizmente, na vida pessoal cada um faz o que quer, mas ele não é exemplo, como ele está subindo da base agora, com a cabeça fraca, recebendo... Pô, o moleque da base um dia recebe 50, 30 mil reais por mês, tá recebendo já. Imagina você com, sei lá, com 16, 17 anos recebendo essa bala na agulha, tudo bem, tem motor do pai ali talvez. Imagina você recebendo essa bala na agulha, o que você vai fazer? Talvez um menino mais humilde, nunca teve nada ali, você vai ficar doido. Você vai ficar doido. Se não tiver uma boa cabeça, não tiver uma boa família, não tiver uma boa pessoa ali para poder gerenciar você, você vai ficar doido, você vai desinvestar. Então isso é muito complicado, acredito que tomara que o Mike realmente retorne bem, e tomara que o Arboleda, cara, peça desculpas, mas tipo, não por mensagem igual ele pediu, sabe, gente? Eu acho que isso daí pra mim foi também como o cara gravar um videozinho, tal, com take. Ninguém tá vendo o filme, ele tem que ver a público. Abre a coletiva ali, pessoal, ó, perdão, errei pra caceta, não tenho o que fazer mais, mas a partir de agora eu vou tentar me redimir ao máximo, vou me esforçar ao máximo. Anularia o que fez? Nunca na vida. Pra mim, o Goiás tá fora de São Paulo. Porém, seria mais homem ali do que mandar gravar videozinho e tal, edição. Pessoal, cara, São Paulo é muito maior que tudo isso, São Paulo. Eu comparo muito hoje em dia o Brasil ao São Paulo, né? O Brasil vive uma crise que parece que é o São Paulo. Eu comecei a acompanhar mais de perto a seleção, né? E eu comparo às vezes muito São Paulo com o Brasil. Não revela mais jogador, uns caras sem vontade de jogar, igual foi ontem, os caras sem vontade de vencer a seleção da Noruega, né? Sendo super difícil. É um pessoal sem personalidade. Um cara que é o craque do time dá a bola pro Bruno Guimarães, que estava voando na Copa e colocou tudo no colo do cara. Então, enfim, é um pessoal meio sem personalidade. Só o Neymar tinha personalidade ali, que é o que todo mundo escorraça, a grande parte escorraça, né? O Neymar, pelo jeitão dele e tal, enfim. Então, São Paulo tem muito isso, cara, não tem gente com personalidade, a diretoria é fraca, a diretoria parece muito da CBF. Parece que os dois é um retrato do outro, né? A diretoria é fraca, presidente omisso, presidente ali fazendo um monte de coisa nos Estados Unidos, nosso presidente perdido mais que tudo. Então é complicado, cara. A gente vai ver um segundo semestre complicado. Se São Paulo não conseguir contratar jogador, eu acredito que pelo menos mais um zagueiro tão bom ali, um criador ali, um camisa 10, cara, a gente vai sofrer muito no segundo semestre, cara. Novamente, né? Eu fico mais aliviado porque pelo menos agora tem um treinador que é o Dorival, não tá largado na mão do Roger Machado. Então eu fico mais aliviado por conta disso. Mas se fosse depender do Roger Machado ou não tivesse, a gente tava lascado, sabe? Lascado.
Vamos ver aí, vamos aguardar as próximas notícias. Novamente, daqui 2 semanas mais ou menos, volta o Campeonato Brasileiro, vamos enfrentar o Atlético Paranaense, jogo difícil, mas é um jogo em casa, provavelmente, pelo que eu estou nas notícias aqui, a gente vai jogar no interior, que o Morumbi ainda está arrumando. Então assim, pessoal, não tenho expectativa nenhuma no segundo semestre agora, depois da Copa do Mundo, zero expectativa. Para mim, gente, para ficar na primeira divisão e tentar passar as fases ali na Sul-Americana, já tá ok, porque a Sul-Americana tá muito difícil a competição pro São Paulo. Tem Boca, tem um monte de time ali bom, Botafogo, Paraná, porrada de time bom. Então pra gente tá muito difícil, sabe? Muito difícil. É o que eu falo, né? Mesmo o ano que eu tinha com o Brasil, que era por causa do Ancelotti, eu tenho um ano por causa do Dorival, que é ótimo em Copas. Então pode ser que a gente consiga ali pensar em alguma coisa com o Dorival, criar um time ali para poder ganhar a Copa. Então vamos torcer, vamos rezar. E é isso, pessoal. De notícia, só tem isso hoje. A nossa maior preocupação acho que é o Caleri mesmo. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Porque se a gente perder o Caleri, pessoal, pô, a gente reclama ainda, mas sem um Caleri, meus amigos, a coisa vai ficar dificílima, tá? Dificílima. Mas vamos ver o desenrolar aqui da situação. E bora secar os Estados Unidos, porque a Bélgica tem que passar. Porque ninguém merece, depois do que fizer ali, ninguém merece os Estados Unidos passar. Tá bom? Diz aí o que vocês acham. O que vocês acharam aí da contratação do Vitor Sá e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre essa situação. E principalmente para mim a bomba do dia é o Caleri. O que vocês acham? O Caleri ainda vale a pena o investimento? Ou tá pedindo muito e tem que sair do São Paulo? Minha opinião, cara, perdeu o Caleri, a gente vai perder uma grande referência. Esse sim vai fazer falta, não é Arboleda, esse sim fará muita falta. Até porque novamente ele respeita a camisa de São Paulo. E cara, ele errando, acertando, pelo menos tá sempre correndo ali, fazendo seus golzinhos, é um cara que vai ajudar muito na questão da Sul-Americana. Então, para mim seria uma perca enorme não tem peça de reposição para ele. O Tapia e o da Silva são terríveis, então não dá para sofrer a ausência do Caleri. E temos os meninos da base, que um vai ser passado por Bragantino Paulinho e o Rian Francisco até agora não deslanchou. Então tá complicado, seria uma perca enorme. Mas vamos ficar aqui de olho, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rezar para as coisas acontecerem melhor para São Paulo, pelo menos antes de começar a voltar a enfiar essa safra do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Fechou? Diz aí sua opinião nos comentários, o Caleri vai fazer muita falta ou não. Pessoal, curte, comenta e compartilha aí se vocês puderem, fortalece muita gente, fortalece muita marca e agradeço de coração a todo mundo aí que está fortalecendo a gente, porque é difícil, é complicado a gente fazer esse trabalho, mas é muito legal, muito bacana, estou gostando muito e espero que vocês estejam curtindo também. Fechou? Tamo junto, torcedor, um forte abraço, vamos São Paulo, tomara que não nos mate no coração antes de começar, né? Pelo amor de Deus, tricolor, tamo junto, valeu!